Boa noite, mais um episódio do Dormicast. Já já a nossa convidada Daniela Souza estará presente aqui conosco. Enquanto isso, vão entrando, que daqui a pouco a gente começa. Olá, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ver? A imagem e som estão bons? Respondam aí sim ou não. Boa noite, pessoal. Caso vocês queiram compartilhar com seus colegas esta live, pode apertar aqui nesta flechinha que tem aqui embaixo. Aqui, ó. E aí vocês podem compartilhar essa live com os colegas que não estão sabendo. Boa noite, Brenda. Boa noite, Daniele. Boa noite, Aline, Alexandre, Ronaldo. Muito obrigado pela presença de vocês. Daqui a pouco a Daniela entra e a gente vai começar. Hoje o Dormicast está no seu 33º episódio e é a primeira vez que eu vou entrevistar um paciente, mostrar a narcolepsia, que é uma doença que causa sonolência excessiva diurna na visão de quem tem a narcolepsia. Então vai ser muito bacana. A Daniela acho que daqui a pouco está entrando e já já eu chamo ela para entrar junto aqui com a gente. Boa noite. E aí, Jeromin? Tudo bem? Fala. Boa noite, Beth. Boa noite, Carlos. Boa noite. Vamos esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Daniela daqui a pouco vai estar com a gente. Daniela, você está por aí? Consegue me ver? Vamos lá, daqui a pouco a gente começa. Pessoal, quem ainda não baixou o e-book é gratuito, tem lá no link da minha bio no Instagram. É um e-book de medicina do sono exclusivo para profissionais de saúde, para todos os profissionais de saúde. Então são fundamentos básicos de medicina do sono para você que quer dar uma introdução a esse assunto. Você pode fazer o download gratuito lá no meu Instagram, lá no link da bio, tá bom? Não paga nada. Daniela, você tá aí? Consegue me ouvir? Sim? Não? Cadê você, Daniela? Deixa eu ver se ela tá aqui em algum lugar. Cadê a Daniela? Ela não está aqui conosco. Olá, boa noite. Vão entrando, pessoal. Hoje é a primeira vez. Ah, cá, Daniela já entrou. Deixa eu ver se eu consigo chamá-la aqui. Daniela, eu já mandei a solicitação para você, agora é só você aceitar, tá bom? E aí a gente já começa. Muito bem. Já está conectando. Oi, doutor. Olá, tudo bem? Tudo bem? Bom, eu queria primeiro agradecer a sua disponibilidade, disponibilizar o seu tempo para falar de um assunto tão importante e tão pouco conhecido da população geral e dos profissionais de saúde, que é a narcolepsia. Eu estava falando aqui para o pessoal antes de você entrar que é a primeira vez que eu estou entrevistando um paciente nesse quadro de lives aqui do Instagram. Então hoje é o 33º episódio e queria agradecer de coração a sua disponibilidade para falar de um assunto tão delicado, mas que a gente precisa saber, porque não é porque é uma doença rara que ninguém precisa saber, né? Pelo contrário, hoje em dia se fala tanto em diversidade, em inclusão, eu acho que falar de doença rara faz parte de falar de inclusão. É necessário mesmo. Exato. Então eu queria que você se apresentasse, antes da gente começar. Quem é a Daniela Souza? De onde você fala? O que você faz da sua vida?
Então, eu sou Daniela, eu tenho diagnóstico de narcolepsia, já tem 5 anos, moro em Ubatã, na Bahia, interior da Bahia. Eu sou artesã, já tem uns 4 anos, mais ou menos, depois do diagnóstico em narcolepsia, me descobri artesã, né? Nesse percurso aí. E sou graduanda em psicologia, ainda não concluí a faculdade por conta do diagnóstico de narcolepsia, mas não é um sonho que eu desisti, não. É só dei um tempinho para poder dar uma recuperada em algumas questões e depois voltar com tudo aí. Legal, parabéns pela sua jornada, Daniela. Daniela, explica pra gente com as suas próprias palavras, né, de uma pessoa que há anos sofre com essa doença, o que é a narcolepsia? Então, eu tenho narcolepsia. Os sintomas apresentaram narcolepsia para mim aos 14 anos de idade, né? Aquela sonolência. Mas como eu era adolescente, né? As pessoas diziam que isso é por conta da adolescência. É por isso que é necessário prestar mais atenção em relação a isso. E com isso eu ia dormir no banheiro, porque eu ficava com vergonha, né, das pessoas, porque faziam chacotas e, porque é dorminhoca, essas coisas. Aí parou, acho que deu uma estagnada um pouco dessas crises e retornou já comigo adulta, em 20 anos, 22 anos, por aí. E a sensação é muito ruim, né, porque a gente tá aqui conversando e daqui a pouco dá aquela apagada, aquela coisa assim que o corpo parece que ele vai se desmanchando, né? É uma coisa bem estranha. E às vezes a gente conversa com o outro e como é uma coisa bem rápida, o sonho que você tem é tão vívido que você dá continuidade com o sonho na conversa depois com o outro. E é muito bem que atrapalhado, né, com isso. Às vezes na hora do almoço, isso acontece muito quando eu tô com pai e mãe na hora do almoço, né? Uhum. E aí eles ficam assim, e você tá cochilando, é melhor parar e vai pra cama dormir um pouquinho, depois retorna e almoça. Então, são essas coisas assim que parece que a gente meio que destoa do corpo, sabe? A gente não tem esse controle que às vezes as pessoas falam, mas dá para controlar, dá para você ter um controle disso, mas não dá. A gente não tem esse controle. A gente sente às vezes que o sono vem, mas o controle disso não dá para ter, para você Sim. parar com o sono, não dá. Isso que você E o falou sono. isso que você falou é muito interessante porque as pessoas precisam entender essa diferença do que é a sonolência diurna de uma pessoa que é privada de sono, ou seja, a pessoa que dorme menos do que a necessidade de sono exige, e uma pessoa narcoléptica. Uhum. Quem é narcoléptico, o sono ele invade a vigília, principalmente o sono REM, que é quando a gente tem mais aqueles sonhos vívidos, a gente pode até ter as alucinações, né, hipnopômicas, hipnagógicas, que é quando a gente está entrando no sono, quando a gente está saindo do sono, a paralisia do sono, né, todos esses fenômenos de sono REM. Isso é ruim. E então é diferente, né? É diferente porque é aí que entra também todo o preconceito, né? Porque quando você era adolescente, é preguiçosa, é folgada, não tá querendo estudar, não tá querendo assistir aula. Mas o narcoléptico ele não tem Isso. controle da entrada do sono REM dentro da vigília, né? E é isso que acontece na prática. É isso mesmo. E aí tem também toda aquela questão que às vezes a família não entende, né? Os amigos não entendem, a sociedade. Aí é bem na idade em que a gente está com todo o gás, né? Para poder ter as realizações, é, os sonhos que a gente gostaria de realizar. No meu caso mesmo, eu comecei a faculdade de psicologia em 2013, um pouco mais tarde do que eu gostaria, mas por conta de que aqui na minha região não tinha, né, pública, né, só particular. Uhum. Mas eu não queria outro curso, eu só queria psicologia mesmo. Prestei vestibular para outras faculdades, mas o meu sonho estava muito para psicologia.
Uhum. Aí quando eu consegui, diante de todas as minhas dificuldades, aí eu fui para psicologia, né? E aí quando eu comecei aquela coisa toda, né? Tô fazendo psicologia, aí já entrei com aquela coisa, já tinha já na minha mente fazer a terapia cognitivo-comportamental, já a abordagem já era correta, eu já sabia que eu queria fazer residência, então eu já tinha traçado todo o meu caminho no curso de psicologia enquanto profissional. Aí quando comecei a fazer a faculdade, aí comecei a perceber que no sexto semestre, quando eu fui para o estágio básico, eu fui para campo, aí eu não dei conta já no sexto encontro, que foi no terceiro encontro com o grupo, né? Aí Uhum. a minha orientadora falou, a minha supervisora, Adriana Emílio, uma psicóloga muito maravilhosa. Ela falou, Daniela, se você não está dando conta agora, para poder você dar conta com excelência, porque tudo aquilo que a gente faz, a gente tem que fazer com excelência. Então, se você percebe que você não está fazendo bem agora, então para um pouquinho, depois você volta. Aí aquilo me frustrou, não pelo fato do que ela falou, porque o que ela falou eu absorvi muito bem, mas pelo fato do que eu não estava conseguindo, entendeu? E aí eu já fiquei preocupada, eu falei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir. Será que eu não vou conseguir mais fazer as coisas que eu quero fazer? E aí aquilo mexeu muito comigo, né? E, e aí foi o sétimo estágio, o sétimo semestre, os outros estágios, aí eu comecei a dar conta dos outros, né? Uhum. Mas no profissionalizante foi bem complicado, que foi no hospital, no âmbito da maternidade. Eu me encontrei nele, mas foi bem complicado pelo fato da sonolência, né? Mas a minha supervisora, ela já sabia, então ela me observava de uma maneira mais cuidadosa, Indira Vita, e assim, eu fui protelando algumas coisas, algumas disciplinas, eu deixava para outros semestres. Na pós-graduação, nem tanto, né? Porque a pós-graduação era finais de semana e eu me realizava em aprender terapia cognitivo comportamental. E, e assim, quando você gosta, por mais que a sonolência venha, é uma realização tão boa que eu acho assim, o sono vem, mas não impede o aprendizado, sabe? Por isso que eu falo assim, que a gente tem muito o que contribuir com a sociedade. Quem tem narcolepsia é uma doença rara, é uma doença desconhecida, mas isso não significa que nós somos inúteis, que nós não temos o que contribuir, que nós não somos pessoas inteligentes, nós temos nossas limitações. Como todo mundo tem as suas limitações. Quem não Uhum. tem limitação, né? Só que a nossa Exatamente. limitação ela é bem visível e é incontrolável, né? É como eu estava conversando com você ontem, em relação à questão da lei trabalhista, que nós não temos, pelo fato de que se nós tivéssemos a questão do cochilo programado já assistido à questão da lei trabalhista, seria bem mais fácil para a gente trabalhar. E aí nós ficaríamos mais à vontade na questão disso, do trabalho. Você sabe que recentemente eu li um estudo científico relacionando a criatividade uma maior criatividade em narcolépticos, por, Hum, por conta do sono REM. Que o sono ah, REM, coisa boa isso. o sono REM se comporta de uma maneira diferente, né, na narcolepsia, a gente sabe disso. Então, é um estudo muito interessante, depois eu te passo. E, e é interessante isso que você falou, porque toda a lei trabalhista que existe hoje, ela não é só deficiente, vamos dizer assim, para a narcolepsia, né? Tem várias outras doenças raras que ainda não encontram espaço dentro da nossa Sim. lei. E só para o pessoal entender, Daniela, o que é o cochilo programado e qual Hum. que é a função dele no tratamento da narcolepsia? Então, quando eu conheci esse cochilo programado, foi um neurologista que me sugeriu, né? Faz parte da higiene do sono, Sim. para poder a gente evitar um pouco dessas crises da sonolência durante o dia. Isso não significa que nós não iremos ter as crises de sono, né? Tá. Mas para evitar, aí no caso, tipo eu.
se eu tenho crises de sono mais pela manhã, aí o meu médico ele passa os cochilos programados pela manhã, dentre as 10, aí passa depois do almoço sempre, né? Porque eu acho que todo mundo normal também tem um pouco de sono depois do almoço. Uhum. E à tarde, assim, ou à tardinha, ou lá para as 3 horas, mais ou menos. E se eu tiver muito sonolenta, dentre as 7 a 8 horas da noite. Então, para poder evitar as crises, né, de sono, assim, em ambientes abertos, se eu for uma pessoa que trabalho, para não ter uma queda de produtividade no meu trabalho, se eu estudo, para poder ter um estudo de qualidade, é, se no caso eu preciso ler, né, que às vezes na leitura a gente dorme muito, e na hora que escreve também dorme muito. Então, nessas situações, para evitar essas crises de sonolência também nessas situações. Aí, com isso, realmente tem uma qualidade até bem melhor. Eu me sentia bem melhor quando eu fazia aqui. No momento eu não estou fazendo. Dentro da sua rotina atual, quantos cochilos programados você costuma fazer? Quando eu fazia, quando estava fazendo o tratamento correto, eu Isso, fazia duas. 2 vezes por dia. Duas sem o cochilo depois do almoço. Depois do almoço eu não coloco, não, como programado, não. E quanto tempo tem que durar esse cochilo para você? De 15 minutos a 30. E ele já é reparador com esse tempo. Você Já, já se sente já. bem depois que acorda. Bem, bem mesmo. E foi legal você ter falado as duas fases, né, da doença que você passou. Você teve um pico muito importante, que foi quando a doença se manifestou, no início Sim, da adolescência, e depois quando você estava na faculdade. foi. Que é uma coisa muito, muito semelhante quando a gente vai ver a prevalência, né, da narcolepsia e o momento de diagnóstico. Isso respeita geralmente essas fases, né? Ou você tem uma criança ou um adolescente que os sintomas já se manifestam de forma bem clássica, né? Ou senão você tem lá a descoberta da doença ou a manifestação da doença já na idade adulta, né? Isso foi legal que você falou isso. E parece que você teve um hiato, né? De um intervalo de tempo Sim. aí que a doença não estava muito ativa, né? Ela meio que se desorganizou em mim, assim. Então, Eu acho que ela foi meio que na emocional, porque quando eu tive também uns 18 anos, porque eu meio que era cigana, a gente morou em alguns lugares. Com 14, com 14 anos, estava morando em São Paulo, em Itaquá. Eu acho que foi por conta disso, né? Porque a gente sai de Ubatã, aí vai para outra cidade, e aí minha cabeça deu uma desgovernada, que uma cidade pequenininha, vai para uma cidade bem maior, as coisas difíceis e tal. Aí acontece tudo isso, né? Aí quando foi com 18 anos, ela deu um boom também. Foi quando eu tá. tive eu tive paralisia facial, dessa parte Hum, aqui do rosto. E junto com a paralisia facial do rosto, eu tive esse pico da sonolência, que uma vez eu voltando do colégio para casa, quando eu assustei, eu estava no meio da avenida. Aí foi quando a médica neurologista falou, você tem que procurar o Instituto do Sono. Mas a gente não se ligou para isso, dessa uhum. questão da sonolência. A gente correlacionou com a paralisia facial, com as emoções de estar morando em Brasília e tudo, né? Aí quando voltou, a gente nunca correlacionava nada com sono. Eu já cheguei a tomar remédio para dormir, neurologistas aqui da Bahia já me passaram remédios para dormir. Eu falei, meu Deus, se eu durmo já tomar remédio para dormir, né? Complicado. Tomava muito café, doutor, tomava muito café. Um médico que tirou um pouquinho do café, estou até com o café aqui do meu lado, mas enfim. Eu sofri muito para poder tirar café de mim. Tomava uns Quanto, 2 litros de café por dia. quantos anos você tinha quando. Uai! Opa! Quantos anos você Não, tinha quando teve o diagnóstico definitivo mesmo? de narcolepsia. É, 33. 33.
Então, é isso que Eu já estou com 38, 5 anos. é isso que é importante a gente falar, né? Olha o tanto de tempo que o paciente passa sem Sim, ter o diagnóstico definitivo, né? Então, o Batã é uma cidade que é perto de Ilhéus. Ilhéus sim. tem um serviço de sono, tem laboratório de sono, mas olha o tempo, né, Não tem laboratório do sono, não. Ele tem uma clínica particular que faz a faz o exame. polissonografia, o teste de Tá, latências, mas lá tá. não tem especialista em sono. É, mas tem um laboratório para fazer o exame. Tem a clínica que Tá, faz. tá. Então, olha o tempo que você passou, né? É. Você teve muito prejuízo acadêmico? Quais foram os prejuízos que você teve, tanto da parte acadêmica quanto da parte social, familiar? Como é que foi para Eu você tive lidar com isso? profissional, assim, Tá. na questão assim de eu eu tô desempregada, né? Então, assim, a última vez que eu trabalhei, me mandaram embora por conta disso, mesmo sabendo que eu tinha narcolepsia. Mas já também uma vez que eu trabalhei numa faculdade chamada FTC, foi quando mais ou menos eu descobri que eu tinha narcolepsia, que foi antes desse trabalho que me demitiram. Eu me recordo que eu estava na faculdade, lá trabalhando, e aí uma das coordenadoras, Sharon Shirley, ela é coordenadora da enfermagem. Aí ela chegou e falou, Dani, eu acho que eu sei o que é que você tem, porque ela viu uma entrevista no Fantástico de um distúrbio, eu acho que era da Bela Adormecida, e passou uma entrevista. Aí ela achou que era comigo. Eu falei, não vamos desse jeito, não, doutora. Aí ela falou assim, olha, sem você me permitir, eu marquei uma consulta com o pneumologista para você. E lá fui eu. Aí ele me passou a primeira polissonografia que eu fiz na vida. Isso foi em 2012. Tá. Aí ele falou assim, olha, Daniela, para bater o martelo que você tem narcolepsia, porque tua verbalização já me diz que você tem narcolepsia. Você tem que fazer um teste de latências, mas só fazia na época em Salvador, nessa época. Uhum. Era um custo era alto. Na época parecia que era 5 mil, alguma coisa assim. E eu não tinha verba para isso. Aí eu falei, ó, doutor, não vai dar e tal. E aí eu já sabia, então, mais ou menos o que é que eu tinha, né? Uhum. Mas foi assim, mais ou menos. Eu já sabia mais ou menos o que é que eu tinha. Eles me deixavam eu cochilar lá na FTC. Então, assim, lá eu conseguia. Lá eram bem bacanas comigo. Só para esclarecer aqui para o pessoal, para fazer, né, o diagnóstico de narcolepsia, a gente precisa fazer a polissonografia no Sim, paciente, no laboratório do sono, durante a noite. E aí o é. paciente vai acordar, ele continua no laboratório, só que o técnico, né, de polissonografia, ele vai programar mais ou menos, são 5 cochilos, intervalados aí entre 2 horas, né, entre um e outro. Esses cochilos vão ter, o paciente vai ter uma oportunidade de sono de mais ou menos uns 20 minutos. E aí, Ele te convida a dormir, né? né, ele fica o Ele faz dia esse. todo, né, no laboratório. Isso. E aí a gente faz uma conta lá, qual que é a quantidade de sono REM, né, o quanto tempo você demorou para dormir também, nesse intervalo Isso. de tempo. E aí tem os critérios diagnósticos para fechar a narcolepsia. Então, você ficou muitos anos sem fazer esse teste. Você sabe Foi, que foi. em São Paulo, capital, o acesso a esse teste ainda é difícil, você imagina, no restante do país, né? Pois é. Então, assim, como é que vai fechar um diagnóstico sem ter esse teste, né? Exatamente. Não tem como. Você só verbalizar que você está com sonolência excessiva, sendo que a sonolência excessiva ela pode ser de outros fatores, né? Não é só narcolepsia que causa a sonolência excessiva diurna Exatamente. na pessoa, né? Existem outros fatores. Então, o que é que a gente quer? Porque eu faço parte da Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, a Uhum. ABRANE.
eu acho que você conhece, né? Sim, Faz parte da Abrane, que nos exatamente. conhecemos. Então, nós pegamos, assim, o mês de setembro é um mês de conscientização da narcolepsia. O dia 22 é o dia da Uhum. conscientização mundial. E nós fundamos essa associação para ter essa conscientização da narcolepsia, as pessoas conhecerem, primeiro, esse distúrbio do sono, que é uma doença desconhecida. Rara nós sabemos que mas desconhecida precisamos conhecê-la. E aí, diante disso, a gente quer o quê? Que as pessoas elas comecem, a partir do conhecimento, saber separar a sonolência excessiva diurna, aquela do cansaço, aquela da questão dos outros transtornos mentais que Uhum. existem, de realmente o que é uma narcolepsia, né? Para quando a pessoa chegar a um neurologista, ela já ir com um pré-diagnóstico, para poder saber, ó, eu preciso de ir a um especialista de medicina do sono, porque eu tenho uma sonolência excessiva e é uma sonolência incontrolável. Eu estou aqui conversando e eu não consigo controlar, eu durmo. Uhum. Entendeu? Para poder a gente ajudar essas pessoas a caminharem nesse diagnóstico, não ser tão tardio quanto foi o nosso. Não ter esse sofrimento, né? E a gente está tentando fazer esse mapeamento, né, dessas pessoas. E também do laboratório do sono, que não tem, né? São Laboratório do sono pelo pouquíssimos, né? Brasil é muito complicado. Especialistas em sono também é muito, muito difícil encontrar, doutor. Uhum. Muito difícil. E é um exame, a polissonografia ela já é um exame caro ainda, né? Infelizmente. A polissonografia Sim, do tipo 1, né? Que você faz no laboratório. Então é um exame caro porque o equipamento é caro, a hotelaria é cara. E o teste de latência, ele é tão caro quanto, né? Porque você fica o dia todo no laboratório do sono. Você isso. depende de um bom técnico para fazer as corretas medições. O equipamento fica lá disponível, o leito fica disponível. Então, infelizmente, ainda o custo, né, para a grande maioria da população, ainda é muito, muito elevado. Né? E o SUS não cobre, né? Exatamente. O SUS e a grande maioria dos convênios. Né? Você tem que entrar aí numa batalha judicial, enfim, essas coisas que a gente já sabe. E uma outra coisa que eu queria que você falasse, que é um sintoma muito clássico, né, da narcolepsia, além dos sonhos vívidos, das alucinações, dos ataques de sono, o que é a cataplexia, que é uma coisa Hum, que geralmente, quando a gente presencia um episódio de cataplexia, quem não conhece a doença fica assustado. Explica pra gente assim, o que é. eu conheci a cataplexia só por ler mesmo, né? Porque quando a gente, porque quando a gente tem narcolepsia, a gente precisa aprender, né, sobre a doença. E eu não tinha cataplexia até então, aí comecei a tê-la só do tônus muscular do pescoço, porque a cataplexia é a perda das forças do corpo, né? Que quando a gente lê, a gente sabe, escreve lá que está dito tônus muscular. Tônus muscular é do corpo, né? A gente perde a força do corpo. E aí eu só perdi a força do pescoço quando dava risada, o pescoço caía. Aí passou, quando eu comecei a tomar antidepressivo, passou. Quando por um episódio de uns 2 meses atrás, eu não tive como tomar esse antidepressivo e eu tive, infelizmente, a experiência de ter 3 crises de cataplexia e perdi as forças do corpo todo, né? E é como se fosse um desmaio, né? Que a pessoa tem um desmaio consciente. Não que eu vou ficar com o olho aberto, eu vou estar com o olho fechado, mas eu vou estar ouvindo tudo que a pessoa está falando e eu estou com minha memória também ativa. Só que, assim, comigo é como se fosse sugando minhas forças aos pouquinhos. Primeiro foi as minhas pernas, aí depois foi o tronco, aí depois, puf, caí. Não foi uma coisa assim que eu caí de vez, foi sempre aos pouquinhos. E para recobrar também foi também aos pouquinhos.
É uma coisa muito estranha, muito desesperadora. Assim, a experiência de viver essa cataplexia é bem incômoda e quem tem sempre deve ser horrível. Eu sempre falo para o pessoal da família da narcolepsia que, nossa, eles têm muito com susto, né? Com susto, eles não podem tomar susto. Geralmente são emoções fortes que desencadeiam o episódio, né, de cataplexia. É, Então, não, se não, você... não se difere nem alegre nem triste, né? Qualquer uma, isso é muito triste. Exato. E criança geralmente é muito sutil, né? Geralmente você cai um lado da face, a língua ela fica mais protrusa, né? É? Uma coisa muito breve, assim, depois volta. E quando a Ah, pessoa tá. vai ficando mais velha, parece que o quadro vai ficando mais florido, né? Os ataques vão ficando mais visíveis, se você não tratar, né? E, Uhum. e o principal tratamento é isso que você falou, é para evitar novas crises, né? A gente dá muito antidepressivo, principalmente os duais, né? O que mais a gente usa na prática é a venlafaxina. Você usou também, antes da venla, o escitalopram, Esse né? talopram. É. Mas E o estalopram não foi especificamente para a cataplexia, foi já para a ansiedade, não para foi ansiedade, né? isso. E essa ansiedade, você acha que tinha a ver com o diagnóstico, com o fato de você ter a doença, ou foi uma coisa independente? Olha, doutor, se foi independente, ela veio por causa da doença. Porque, assim, eu tive uma crise de abstinência da medicação, fiquei uns 10 dias sem. Aí eu tive essa crise de abstinência. Aí depois, novamente, eu tive a falta de medicação. Aí foi quando teve a crise de ansiedade. Ah, Então, eu entendi. não sei se uma coisa convidou outra. Mas Quando, geralmente quem tem narcolepsia, ela tem um desses dois transtornos mentais, ou a depressão, ou a ansiedade, ou os dois. Às vezes também tem a bipolaridade, né? São bipolares, tem TDAH, eles são muito presentes em quem tem narcolepsia. é, essas associações são bem comuns. E foi bom você ter falado do TDAH, porque eu já vi e ainda vejo muitos narcolépticos que durante anos são tratados como TDAH. Não, Hum, ainda bem que os remédios, o tratamento farmacológico é um pouco parecido, mas tem gente que toma Ritalina, eu nunca tomei não. porque você tem que, geralmente você usa os psicoestimulantes, né, tanto na narcolepsia quanto no TDAH, mas o fato é que muitos desses pacientes eles são encarados como TDAH durante muitos anos e quando chega o especialista, aí a narcolepsia ela é detectada, principalmente naqueles casos que não são tão clássicos, né? Ou até mesmo Hum, a hipersonia idiopática, né? Que é um pouco completamente diferente aí da narco. Então a gente tem essas nuances de diagnóstico que o que você falou eu acho que influencia muito na vida dos pacientes, porque nós não temos eu não gosto de falar nós não temos especialistas, porque isso todo mundo sabe, né? Isso, a medicina do sono, ela não sofre exclusivamente desse problema. Outras especialidades também sofrem de falta de especialista. Mas a gente não tem o conhecimento básico, que provavelmente é uhum. o que aquele pneumologista tinha quando olhou para você e falou: olha, eu acho que isso aqui tem cara de narco. Então tem que fazer isso. Mas não necessariamente você precisa ser especialista, né? Você tem que ter uma noção, Sei. né? Porque senão você começa a tratar tudo errado. Tudo. É, É. e aí o paciente fica numa bola de neve muito difícil de sair, né? Como é que você organiza hoje a tua rotina, né, para conviver com o problema? Me fala um pouco das medicações que você toma, qual que é o real papel, né, desses estimulantes
na tua vida? Ó, o Stavigile, ele é para narcolepsia, né? Que eu tomo, 200 mg. Que é a Já, modafinila, né? O estimulante. isso. Que hoje é o único que, especificamente para narcolepsia, que a Anvisa libera, né? No Brasil. Libera no Mas SUS. no Brasil também. Não, digo, mas você consegue a modafinila pelo SUS, ou não? Consigo estar vigília pelo Tá. SUS. Apesar que o SUS não libera. Eu consigo a partir do Ministério Público, né? Tá. Assim, o Ministério Público pediu para eu tentar esgotar todas as possibilidades do município, e aí com isso a gente vai lá, conversa e aí eu consegui, pelo SUS. Hoje eu sou assistida pelo SUS, meu plano de saúde é o SUS, Tá. Sistema Único de Saúde. E aí é o para narcolepsia, é o Stavigil. Eu já tentei, o médico já passou de 300, mas eu fiquei muito acelerada, 300 miligramas. Que é um efeito colateral super comum, né? Os pacientes ficam ansiosos, acelerados, irritados. E Dor de fiquei. cabeça é muito comum também. Isso. Aí diminuímos. Tomo o topiramato para enxaqueca. Devido à cafeína, tive quadro de enxaqueca. Tomo agora o venlafaxina de 75 mg para a ansiedade e a cataplexia. Todos eles são para poder melhorar, para poder ter uma qualidade de vida melhor. E com isso, fazer com que eu tente levar, né, o meu dia sem ter tantas crises de sono, que nem sempre isso acontece. Os médicos já falam, né? Você vai tomar essa medicação, mas isso não significa que você não vai ter sono. O sono fragmentado à noite existe, né? Porque a gente, assim, quando a gente toma a medicação durante o dia, isso não significa que a gente vai ter uma noite de sono ótima. A gente dorme, eu durmo geralmente meia-noite, 1h da manhã. Aí eu durmo, 3 horas eu acordo. Aí durmo de novo, 5 horas eu acordo. Aí durmo, 7 eu acordo, aí 8 eu acordo de vez. Então eu tenho sono bem fragmentado. Isso quando eu não vou dormir logo 5 horas da manhã direto. Fazendo, porque aí eu faço o artesanato, aí já embalo, né? Já pego o artesanato e já faço logo direto. E quando acordo, parece que eu estou carregando uma carreta nas costas, de tão cansada que eu estou. Tão fadigada, e aí desestimula, fica uma coisa assim bem desestimulada, precisa às vezes ir na rua, fazer algum trabalho na rua, fazer algum compromisso que eu tenho que realizar, aí fica protelando, sabe? Aquela coisa meio que protela. Não sei se é característico isso, mas é muito ruim. E outra coisa, assim, que acontece, aí parece que a gente não consegue sair da cama, sabe? Parece que a cama abraça a gente, assim, de uma forma que não dá para sair da cama. Aí eu abro logo a janela para poder eu ver que é dia, o sol já entrar no quarto. Aí eu saio, dou uma olhada no sol, para poder esse sol também invadir logo o meu cérebro e acionar logo que é dia, porque a vitamina D é importante, né? Para isso, para clarear as ideias. No meu caso, clareia mesmo. E aí volto, para poder tentar fazer as coisas, né? Tomar café, aí depois do café tomo banho para poder começar a rotina do artesanato, ajudo em casa com minha mãe tem fibromialgia, aí também a gente vai lá dar uma ajudada, uma ajuda a outra no que Então, essa coisa de que, bom, o narcoléptico tem ataques de sono, então ele deve ter uma noite de sono boa, não é verdade? Não, não, isso é mentira. Que é Totalmente. uma coisa que o pessoal tem muito preconceito também, né? E é escrito, né? É porque tá escrito, doutor. Tá na literatura, na bendita da literatura, nos artigos, né? Científicos. Foi a primeira coisa que eu li quando eu fui pesquisar.
porque o médico que me tratou logo, o primeiro neurologista, ele não era especialista em sono, não. Aí ele falou, leia sobre narcolepsia. Eu falei, ah, tá. Quando eu fui lá ler, vou dormir bem. Que bem o quê, gente? A gente não dorme bem, não. É balela. Tanto que eu não gosto de dormir na casa de ninguém, por conta de que eu não vou dormir bem. Então, e a gente não pode esquecer também das coisas que podem acompanhar a narcolepsia, né? Tem E, narcolé, e eu caio da cama, viu? Converso, rio. Tem e isso tem também. outras, e podem acontecer outros transtornos de sono, né? A apneia do sono, Ah, isso enfim, não tô, não. alterações circadianas, um monte de coisa, né? Então Já a gente tive precisa, insônia. sim, a gente precisa ficar atento a isso. Me fala uma coisa, quais são Fala. geralmente, quando a doença é rara, né, a gente tem que informar muito bem a população, a Hum, gente tem que levar material de hum. qualidade. Fala pra gente aonde a gente pode encontrar informações sobre narcolepsia, até falar um pouco da tua trajetória pessoal, né? Como é que você foi se informando ao longo do tempo? Sobre narcolepsia? Uhum. Primeiro porque no quinto semestre a gente tem psicopatologia, fala sobre narcolepsia, né? Então Na eu já fui faculdade de psicologia. de psicologia. Tá, Aí no DSM-5 tem, né? sim. Falando sobre narcolepsia. Mas tem artigos científicos. Eu li Dr. Roberto Nonato, que é um Sim, de neurologista, Brasília, sim. especialista em sono. E eu baixei umas monografias na época que tinha, tudo na área da psicologia, doutor. Um psicanalista, mas eu não me recordo o nome não, viu? Não vou mentir, eu não fiquei muito parada nisso, fiquei mais parada no assunto, porque na época eu fiquei desesperada mesmo. Mas é só você ir lá no Google acadêmico, aí vai ter alguma Uhum. coisa lá científica lá para vocês lerem. E vai na página da Abrane. Na página da Abrane tem mesmo explicando tudo direitinho sobre narcolepsia, quantas pessoas no mundo existem, que somos 3 milhões no mundo, né? Como é uma doença rara. Tem explicando como é que se comporta no cérebro, essa questão da narcolepsia, qual é o neurônio que falece no nosso cérebro, como é que isso acontece. Então, lá no nossa página, a gente tá criando um material bem bacana para poder as pessoas ficarem sabendo como que é o funcionamento, né, da narcolepsia. E um neurônio falecendo, ele não revive, né? Ele não Sim. volta a se reproduzir, né? Essa perda da oroxetina, né? Orexina. 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 Hipocretina, fala dois Hipocretina, nomes, orexina. mas é a mesma É, coisa, né? dois nomes diferentes para a mesma Para substância. o mesmo negócio. E aí fala-se disso, fala também do Project Sleep, que é um projeto que é mundial para poder falar como nós somos, como nós nos comportamos, o que é que a gente faz, né? A gente é ser humano como todo mundo. Então, para a pessoa entender direitinho. Sim, com certeza. E o site da Abrani, tem o Instagram da Abrani, que eu vou colocar depois aqui Tem no Stories. Inclusive, Facebook. eles divulgaram a live também, tem o Facebook. Mas tem o site também, que tem material lá, Ih, doutor, ou não? eu não, Ou é não só o me recordo. Facebook e o E Instagram? o YouTube também. Eu YouTube, lembro que tá as nossas lives o mês todo. tá. E no começo você falou muito dessa luta, né? Principalmente nas questões de legislação, de você Hum, conseguir o teu remédio, de você, enfim, ter os direitos, né? hum. Existe alguma ação atualmente nesse sentido para melhorar, né, o acesso a exames, a medicação?
ou ainda é uma coisa muito individual? Vai depender muito de cada paciente entrar lá no Ministério Público, enfim. Ou tem alguma coisa já coletiva nesse sentido? Não tem. Não tem Tá. nada coletivo. É infelizmente individual. É, as pessoas precisam entrar no Ministério Público, porque as pessoas nem têm narcolepsia como doença. Se você for no INSS tentar um auxílio, um afastamento, alguma coisa do tipo. Então você precisa ir no Ministério Público e pedir para ser assistido, né? Através. Quando eu fui, foi assim. E aí, nisso, eles me encaminharam para a Secretaria de Assistência Social, que me encaminhou para a Secretaria de Saúde, e que aí está me dando assistência até hoje. Foi um percurso longo, complicado, porque é uma medicação que a Diris não fornece aqui na minha região. Mas aí, assim, a gente precisa começar a ser curioso, né? De que maneira? A Diris não fornece, que é o único lugar lá que tem para fornecer. Mas se a Diris não fornece, meu Deus, o que é que eu tenho de direito enquanto cidadão brasileiro, né? Vamos lá para a Constituição, vamos lá buscar o que é que existe para poder eu saber o que é que pode me ajudar. Aí eu fui lá na Constituição, vi que é um medicamento de alto custo, o Stavigile, aí fui com essa fala, é uma medicação de alto custo. Foi onde eles foram e tentaram liberar. Aí eu não tinha neurologista ainda pelo SUS. Aí conseguiram se foi uma parceria com uma clínica hoje, que tem uma neurologista muito boa, inclusive, doutora Mônica Seixas. E hoje eu estou muito bem assistida. Tenho a minha medicação vai na minha porta. Eles levam Uhum. na minha casa, graças a Deus. E as outras medicações, eles não me assistem com topiramato e nem com venlafaxina, mas só me dando o Stavigile por enquanto já está de bom tamanho. Vamos ver mais adiante. Você passou, Como é que vai então, ser? por essa experiência do INSS não reconhecer como Não, uma. eu não, mas no grupo já existem pessoas que passou. Então, assim, não reconheceram como uma doença. E aí Isso não liberaram não sabe que o benefício, enfim, qualquer outra não coisa. existe, né, a narcolepsia como doença, entendeu? Então, Não olha tem lá só, como pessoal, doença. é, Como a é uma. fibromialgia hoje já tem uma É, lei, e, entendeu? e- Lá não é, tem. e é uma coisa que é muito difícil. É que a gente que é da área da saúde até a gente fica um pouco mais inconformado, porque a narcolepsia ela foi descoberta numa das maiores universidades e até hoje uma das maiores universidades mais respeitadas do mundo. Então, e tem um volume de estudo enorme e ainda assim você tem essa dificuldade de reconhecer como uma Ser doença. Quer dizer, é reconhecido. uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Eu não sei se você já está mais calejada do que eu, mas não, eu não Porque eu tenho uma consigo. doença, né, doutor? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. Então, quer dizer, não é uma coisa que o cientista ali da esquina, né, o profeta no semáforo falou, né? É uma coisa que Stanford falou, que um monte de outras universidades falaram para a gente. E ainda assim, a gente tem Tem toda. essa dificuldade. É uma coisa que eu fico, às vezes, né, me tira o sono, às vezes. Então, é muito complicado, né? E as ações que a Abrani faz, né? Toda essa movimentação que vocês têm feito, né? Esse mês, né? Eu acompanhei muitas publicações que vocês fizeram junto com a ABS. E foi muito bacana isso, né? Porque as pessoas precisam saber que isso não é preguiça, isso não é Sim, frescura, né? São preconceitos que a gente enfrenta muito em doença mental também. isso. Então, sabe, narcolepsia é uma doença
neurológica, né? Comprovadamente existe morte neuronal de um interruptorzinho lá que fica no meio do cérebro, que é responsável por deixar a gente em vigília. Tem uma série de outras alterações cerebrais, alterações metabólicas que vêm junto ao longo da vida da pessoa. E tem gente que ainda, né, não reconhece, gente da saúde Isso. não reconhece. É isso que eu É. acho que precisa virar a chave, né? Você falou do artesanato, que é uma coisa até Hum. que depois eu dei uma fuçada lá no seu Instagram de artesanato, achei muito legal. E como é que o artesanato te ajuda no dia a dia? Ah, ele me ajuda sim, eu acho que para me sentir útil, né? Porque esse sentimento de inutilidade surgiu, né? Surgiu pelo fato de que eu não me encontrava outra pessoa a não ser psicóloga. Eu não me percebia outra pessoa, não me preparei para ser outra coisa, né? Os meus sonhos eram todos focados na psicologia. Eu me preparei para isso, né? Eu depositei todos os meus sonhos na psicologia. E Uhum. aí, desde quando a médica fala para mim, para tudo, você vai ter que parar tudo ou porque não dá. E eu falei, não, mas doutora, é só uma disciplina, pelo amor de Deus, né? Aí ela falou, nem se fosse meia disciplina, você vai ter que parar. Eu vim arrasada, né? Vim de Jequié até aqui chorando. Aí, mas antes disso, eu comecei a fazer artesanato quando eu fiquei desempregada. Acho que para movimentar a cabeça, né, algo do Uhum. tipo, para mim mesma. Aí comecei a presentear o povo. E aí Com os depois na seus faculdade, trabalhos. porque eu não fazia trabalho, né, na verdade. Eu fazia as coisas e falava, ficou legal, mãe, eu fiz isso, ficou legal. E aí depois eu comecei a fazer pranchetas, essas pranchetas de escritório, comecei a Aham. decorar. E aí vendia na faculdade. E as meninas fazendo estágio, aí ficava legalzinho, aí vendia. E aí depois disso eu falei, olha, eu acho que o negócio fica legal. Eu comecei a fazer mesmo para vender. E hoje eu faço. Comecei Nunca fiz curso não, mas eu tenho vontade de fazer curso, que eu acho que ainda precisa melhorar bastante ali. Muito Artes bacana. sacras eu gosto muito da artes sacras. Qual que é o teu Instagram de artesanato? Fala pro pessoal aqui. É dan.artesabão. Ah, sei lá. Arte- Eu acho, ai, doutor. Esqueceu. É artesã bar, eu acho. Não me lembro. Tem Esqueci problema. mesmo. Depois a gente coloca aqui. Me fala, teve algum momento que ao longo, né, é uma doença crônica, incurável, infelizmente, ainda, né? Existem alguns controles que a gente pode fazer para amenizar os sintomas, né? Como você falou da medicação, dos cochilos programados, da higiene do sono, do controle de estímulo. Mas teve algum momento muito difícil, né? Que você, por exemplo, momentos de que você teve a cataplexia, que você se machucou, ou momentos de ataques de sono que você se colocou em risco. Teve algum Hum, momento muito difícil que você falou, nossa, não vai ter jeito. teve quando eu cozinhando, peguei a panela e pegou fogo no pano. Fiquei desesperada. E ali eu falei, meu Deus, e agora com isso, né? Não posso mais ficar sozinha em casa. Mas eu fico, viu? Eu não gosto de me privar de algumas coisas por conta da narcolepsia, né? Meus pais e minha irmã sempre falam, porque eles vão muito a Ilhéus e eu não gosto de ir quando eu não quero ir. Aí eles não querem que eu fique em casa sozinha, que eu vá para um canto, que eu vá para outro. Enfim, mas tem coisas assim que não é teimosia, é coisas que parece que a gente vai retirar a nossa liberdade, a nossa independência. E é isso que eu quero ainda. Eu quero ainda ter um pouquinho da minha liberdade, da minha independência. Eu quero ficar na minha casa, eu quero me curtir,
quero curtir meu ambiente, sabe? Me sentir enquanto pessoa, mesmo tendo o que eu tenho. Não quero que isso me limite ao ponto de não poder estar, né, enquanto pessoa no meu canto, na minha casa, sozinha. Quando eu quero ficar sozinha, eu quero ficar sozinha. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei um pouco preocupada quando pegou fogo. Você, geralmente esses ataques demoram poucos minutos, né? Mas você chegou a cair ou, ou foi só um lapso? Não, eu Como é estava que em foi? pé, eu estava cozinhando. Uhum. Eu estava em pé cozinhando, e aí eu fui. É uma panela de alumínio, e aí eu fui pegar ela do fogão. E aí, nesse momento que eu fui pegar ela do fogão, acho que o pedacinho do pano pegou no fogo. E aí, nisso, eu acho que eu cochilei. Quando eu assustei, já foi com o pano pegando fogo. Mas Tá, eu não caio não quando eu cochilo não, doutor. Fica em tá. pé. A gente não cai não. A gente continua. Geralmente quem sofre as quedas é quem mais tem a A cataplexia, né? cataplexia. Eu já cochilei na bicicleta de uma academia. Uhum. Eu já cochilei na esteira. Eu já cochilei caminhando. É uma coisa Em realmente ônibus, não em tem pé. controle, né? Então assim, nessas questões aí, a gente não cai dormindo, não. Tô dormindo e vou e durmo, caio. Não, a gente Uhum. continua. É por isso que é perigoso, entendeu? Sim. Tem pessoas no grupo que já cochilou dirigindo. E aí Uhum. bateu o carro, Uhum. não parou para dormir. Então, assim, as pessoas elas pensam que a gente cochilei aqui, para o durmo. O corpo cai, ou alguma coisa do tipo. Não, a pessoa continua a atividade. Parece que o corpo continua a atividade. Só quem cochila é, sei lá o que é que é. Então, Uhum. é isso. E você tem alguma mensagem para deixar aqui para os pacientes que ainda estão na luta desse diagnóstico, que sofrem esse preconceito, esses desafios diários em conviver com a doença? O que você gostaria de falar para essas pessoas? Olha, doutor, eu gostaria de falar para quem tem um diagnóstico de narcolepsia que acredite, né? Que acredite que nós temos como conquistar nosso espaço, que nós temos como conseguir nosso tratamento, que acredite em você. Você é uma pessoa especial, independente de qualquer diagnóstico. O diagnóstico não nos define enquanto pessoa. Nós somos muito mais do que um diagnóstico. Só que nós precisamos nos cuidar diante de qualquer coisa. Então, quando nós temos um diagnóstico de diabetes, precisamos nos cuidar. Quando nós somos hipertensos, precisamos nos cuidar. E quando nós somos narcolépticos, precisamos nos cuidar. A diferença é que a nossa doença é rara, ela é desconhecida e em todo o âmbito, se dizendo no desconhecimento, né? Infelizmente, até na área da saúde. Então, é por isso que nós sofremos tanto com a questão do diagnóstico, do tratamento, do respeito e da inclusão. E com isso nós precisamos ter paciência, precisamos nos unir, nos olhar com mais amor, com empatia, com respeito e acreditar que nós somos raros, não só apenas pela questão de sermos poucos, mas somos raros como pessoas, como um ser especial. E acreditar que temos um Deus maravilhoso que cuida da gente, que olha com carinho, com amor. E que vamos superar cada dia é um dia que a gente vai superar, que é um dia especial. Estamos aqui para isso, para um olhar com o outro com muita empatia, com muito amor, com muito carinho. E é isso. Quando é que você está planejando em terminar a faculdade? Não sei como é que está agora na pandemia, se vocês estão tendo aula ou não, como é que está isso? Ai, doutor, a médica dia 24 não me deixou, não. Eu pedi, porque eu tive a crise de cataplexia, né? Aí ela falou que não. Essa médica é dura na queda. Eu disse que não, não. Mas escondida dela eu tô vendo aí pra eu voltar. Que ela não esteja assistindo a live. Que bom. Bom, eu torço muito pelo teu sucesso.
Conte Obrigada. comigo aqui, tanto aqui no Instagram quanto lá no WhatsApp. Tá Acho que foi muito joia. bacana você ter se disponibilizado. Eu queria agradecer também a ABRANE, Associação Brasileira de Narcolepsia e Hipersonia Idiopática, por ter São ótimos. entrado em contato com você. E eu queria muito fazer essa live nesse mês, né, que é o mês de conscientização. E eu acho que a gente tem que produzir cada vez mais conteúdos sobre hipersonia Sim, idiopática e narcolepsia, porque são pessoas que sofrem muito, né? São pessoas é. que demoram muito para ser diagnosticadas e isso tem um impacto muito grande na vida dessas pessoas. Então, estou com vocês e muito, muito obrigado Obrigada. mesmo por ter aceitado e espero produzir outras coisas aí com a Brani, com você também. Desejo Tá muito sucesso joia. aí, tanto na psicologia quanto no artesanato. Tá certo, doutor. Muito obrigada, viu? Quero agradecer também a Ana Braga, Fabrício, Araciel, que é da Abrane, são nossos companheiros. Legal. Pessoal, essa live, como todos os outros Dormicast, ela fica gravada no meu canal, no YouTube. Tá joia. Vai lá no YouTube, Caio no Sono, tem todos os Dormicast que eu já fiz e também as lives externas que eu já participei, tá tudo lá. E essa live também vai ficar no IGTV. Né? Lá no Instagram tem uma seção lá do IGTV, aquele quadradinho que fica no meio, e ela vai ficar gravada lá também, tá bom? Obrigado, Dani. Boa semana para Tá você certo. e espero vê-la em breve. Tá certo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.